Bom, por falar em imposto daqui, imposto de lá, etc, etc, as pessoas estão bastante curiosas de saber para onde vai nos levar essa reforma tributária. Professora Bianca Xavier, professora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Muito obrigado. Professora, pegando assim no geral, né, porque foi aprovada na Câmara, ainda vai para o Senado. Essa reforma tributária, como é que ela vai mexer com a vida das pessoas de uma maneira geral? Bom, vamos lá, né? A gente está ainda em discussão, né? É bom lembrar que ontem foi aprovado na Câmara, ainda vai voltar para o Senado, vai para o Senado e pode até voltar para a Câmara se o Senado mudar. Mas, do jeito que as coisas estão, né? A gente vai ter uma grande modificação. Primeiro é o seguinte, né? A gente hoje não tem a menor ideia do custo tributário do que a gente compra. Então, quando você vai lá no supermercado, compra uma carne, compra, né, o seu arroz, o feijão ou uma blusa na loja, a gente tem na nota fiscal um chute de quanto é a carga fiscal quando aparece na nota. Então, acho que uma das coisas que o brasileiro finalmente vai saber é o custo tributário que ele está pagando naquele produto. Então, acho que essa é uma consciência tributária que a gente não tinha, tá? Mas muita coisa vai aumentar. Agora, professora, no que diz respeito à arrecadação de impostos, hoje a gente tem imposto aqui, a prefeitura cobra de um lado, o estado cobra do outro, a federação cobra do outro. Isso tudo vai ser unificado? Quer dizer, a gente vai pagar todos os impostos, vai toda a grana para Brasília, e depois Brasília vai distribuir? É isso, né? Eles estão criando o chamado comitê gestor, né? Que é para onde vai esse dinheiro e depois vai ser distribuído. Então, a gente tem a expectativa que também vai haver uma simplificação e automação. Então, dá um exemplo, né? A pessoa vai lá na loja, compra um produto. Hoje, né, a empresa, ela pega o dinheiro do consumidor, parte fica no caixa da empresa e parte ela tem que recolher para Estado, para município, para União. E isso pode gerar sonegação. Agora vai ser automático. Passou o seu cartãozinho do débito e do crédito, já vai direto para esse comitê gestor em Brasília e depois ele separa lá o que é da União, o que é Estado, o que é do município. Então, vai diminuir a sonegação fiscal, porque não vai mais a empresa pegar o dinheiro e repassar para o governo. Agora vai ser automático. Ah, entendi. Vai ser direto, então? Quer dizer, comprei, pimba o imposto, já vai lá para esse local, é? Exatamente. Ganhou um nomezinho, né? A gente está cheio de nome, né, anglicano, né, em inglês, que é o split payment, né? E muita gente acredita que a gente não vai conseguir fazer, porque não existe isso em lugar nenhum do mundo. Mas eu costumo dizer, né, se a gente conseguiu fazer o Pix, a gente agora vai até ter Pix por aproximação. Eu acredito que a gente, claro, tenha condições, se tem um país do mundo, né, que tem um sistema bancário avançado, é o nosso. O tributário é o pior do mundo, mas o bancário é um dos melhores. Então, vamos ver se vai funcionar, né, esse sistema automático, né, de automaticamente pagou o produto e o tributo vai junto, né, sem poder sonegar. Então, assim, acho que os sonegadores aí devem estar muito tristes, porque vai ser difícil agora, né, não pagar tributos, porque vai ser automático. Professora, quer dizer que então é inédito isso no mundo? É uma jabuticaba do bem, então? A gente está com um modelo super moderno, né? Isso dá até um certo medo, né? Quando a gente está à frente, né, de experiências que não existem em vários lugares do mundo. Então, a gente tem vários experimentos tributários nessa reforma. Então, por exemplo, o chamado imposto do pecado, ele está incidindo sobre várias coisas que ainda não tem uma experimentação mundial, né? Então, por exemplo, imposto do pecado sobre petróleo, né? Será que isso não vai prejudicar a indústria brasileira, né? Porque a gente tem muita exportação de petróleo, vi aí, né, vocês anunciando, né, a importância da balança, né, quais foram os produtos, né, que pesaram. Então a gente
tem vários produtos que a gente não tem uma experiência internacional e como é que isso impacta na economia. Porque o imposto do pecado normalmente é cigarro, é álcool, né? Então a gente tem que tomar cuidado que a gente tem ali, né, poucos países que têm algumas medidas que a gente está, né, adotando de forma diferente ou pelo menos inédita no nosso sistema. Professora Bianca, mas se o petróleo for para imposto do pecado, isso não vai também aumentar o preço da gasolina e do diesel? Ah, perfeito. Esse é o problema. O petróleo não é poluente. O que é poluente é o combustível. Mas acho que o governo está com tanto medo, né, de tributar o combustível que ele fala, não, eu estou tributando o petróleo. Mas é isso, né? O petróleo é o insumo da gasolina, do diesel. Então, não tenha dúvida. Tributo é custo, exatamente. Tributando o petróleo, vai aumentar a gasolina, vai aumentar os derivados, né? Então isso vai ser praticamente certo, né? Professora, tem uma alíquota geral de tributação ou não? Então, tem uma alíquota padrão, porque imagina o seguinte, existem mais de 5.500 municípios. Então tem município que não tem nem condição de se reunir numa Câmara de Vereadores para aprovar leis, né? A gente sabe que é uma realidade muito diferente no Brasil, né? Eu tenho capital, que é super organizado, então o que o governo fez? Ele vai editar uma alíquota padrão para aqueles estados e municípios que, por algum motivo, não legislem sobre a sua própria alíquota. Então, o que a gente chama de alíquota de referência ou padrão. Mas, por exemplo, se Rio, São Paulo, né, se o Ceará ou Fortaleza tiver uma lei própria, vale a alíquota própria. Então, só para ficar claro, fala-se, a gente ainda não tem essa alíquota precisa, mas fala-se agora já tem 28,5%. Então, se um determinado estado e município não legislarem, vale o 28,5%. Agora, é bom lembrar, cada estado e cada município pode colocar menor ou maior do que isso. Menor até tem uma trava, não pode ser tão menor, mas maior pode ser. Então, você, né, consumidor, dependendo do estado e do município, você vai pagar mais tributo. Então, né, eu costumo dizer, agora a gente só tem um planejamento tributário. Se você mora num estado e num município que a alíquota é maior, pode ser até que você resolva mudar de cidade, porque ninguém gosta de pagar tributo, né, é mais caro. Então, vai depender de cada estado e cada município. Então, se eu moro, por exemplo, no município do Rio, eu vou ter uma alíquota diferente de quem mora em Niterói. Então, se eu compro uma blusa em Niterói, pode ser que seja diferente do Rio. Então, isso vai mudar. A alíquota padrão, ela é só para aquele estado e município que não quer legislar. Então, a gente, quando sair aí, né, a alíquota padrão, vamos ver o que cada estado e cada município vai fazer, porque eles podem tributar livremente, né, o chamado IBS, né? A CBS federal vai ser para todo mundo, a gente está estimando aí em 8,80. Agora, os 20% de diferença vai depender do estado e do município. Professora Bianca, há também uma guerra para alguns setores ficarem fora, para pagarem menos imposto? Eu costumo dizer que se a reforma fosse boa, ninguém estava lutando para sair, não é verdade? Todo mundo é uma briga, todo mundo quer regime especial, todo mundo quer uma alíquota diferente, né? Então, assim, a ideia, quando tudo começou lá com a chamada PEC 45 de 2019, era para ter uma alíquota só. Vamos acabar com a complexidade, né? Tem um dado que eu sempre falo que assusta, né? Hoje, por hora, são editadas 2 normas em direito tributário. Como é que o cidadão vai saber, a empresa vai saber? É muita complexidade. Então, o que o governo tinha proposto, né? A PEC inicial tinha proposta, né? A proposta de emenda constitucional. Era uma alíquota só, não importa o seu estado, seu município, não importa, ia ser o produto, não importa se é bombom ou se é waffle, né? Tem esse caso no Brasil, né, de um bombom que pagava 5% de IPI, a empresa lá se tocou que se ao invés de dobrar aquelas pontinhas do bombom, se ela colocasse num saquinho fechado, virava o waffle e pagava 0, Heródoto. Então, a turma aqui na redação adora um waffle, a turma adora aqui. É bom, né? E paga menos. As pessoas nem perceberam, poxa, por que mudou aqui a embalagem? Agora acabou, não importa se é bombom, se é waffle, né? Colônia de perfume é mais barato do que a tributação do que perfume, agora acabou, é tudo igual.
Só que aí, justamente, começou, mas eu preciso, não posso ter essa carga. Mas o meu caso é diferente. Então, hoje eu tenho vários produtos com alíquota reduzida, que foi a polêmica da picanha de ontem, né? Então, assim, eu tenho percentuais e profissões. Então, assim, a verdade, sendo muito franca, né? Eu sei que ninguém gosta de falar mal da reforma, que todo mundo quer a reforma, mas é que ficou bem complexo, porque tem regime especial, tem alíquota diferenciada, tem um monte de gente que saiu de fora da regra geral. Então, a gente tem alíquotas e sistemas para todos os tipos e gostos. Então, não vale para todo mundo, não, tá? Tem muitos setores que estão com regras diferentes. Professor, você sabe se os jornalistas foram aquinhoados com isso ou não? Então, as profissões regulamentadas, eu costumo brincar, lembra da Black Friday? Lembro. Como é que funciona a Black Friday, né? Que é uma discussão. Normalmente as empresas, né, aumentam o produto para depois dar um desconto, não é isso? É isso. As profissões regulamentadas estão mais ou menos nesse Black Friday da reforma tributária. Vai aumentar muito para o prestador de serviço. Muito, gente. Prestador de serviço se prepara. Por quê? Porque a indústria está reduzindo a carga tributária e quem está pagando é o prestador de serviço. E aí o que eles fizeram? Só as profissões regulamentadas que vão ter um desconto de 30%, mas nesse Black Friday, entendeu? Eles aumentaram pra caramba, vão reduzir, mas ainda assim vai ficar caro. O prestador de serviço tem que fazer conta, porque vai impactar o prestador de serviço. Porque a gente hoje tem muitos regimes especiais para prestador de serviço que a gente não tem crédito, né? Pensa no jornalista, né? O que você tem para fazer a sua atividade? É uma caneta que você compra, na verdade, é um gravador para gravar a entrevista. Tem então, a maquiagem também, tem a maquiagem. Tem a maquiagem boa, né? Agora, o que você vai, então, ter de crédito? Você não tem quase nada. Pega uma indústria. A indústria, ela compra matéria-prima, ela compra insumos. Então, a indústria, ela tem esse regime de débito e crédito, que ela adquire e gera crédito. A gente não. Né? Professor também é a mesma coisa, né? O que tem o professor? Tem folha, tinta de impressora. Então, a gente que é prestador de serviço, a gente nesse regime de débito e crédito tem muito pouco para bater. Então, a gente vai sentir o impacto da reforma. Bom para a indústria e caro para o prestador de serviço. Caramba. Professora, show. Muito obrigado. Vamos ver o que virá. Muito obrigado, viu, professora? Obrigada a vocês, um bom dia. Professora Bianca Xavier, professora de Direito Tributário da Fundação. Olha, mais claro impossível, mais didático possível. Olha, extraordinária as explicações dadas pela professora Bianca Xavier aqui para nós. Ficou muito claro tudo para a gente. E na medida que isso avançar, nós teremos outras pessoas também comentando a respeito aqui no jornal. Eu acho que dessa forma a gente vai tomando consciência da nossa cidadania, que envolve também o pagamento de imposto, como foi explicado pela professora gentilmente aqui para nós.